bem, hoje nós vamos ver as colisões de um ponto de vista diferente, o ponto de vista do centro de massa. Nós aprendemos em aulas anteriores que existe um centro de massa, não é? Esse centro de massa, vou colocar da forma vetorial, ele depende da posição de todas as partículas, não é verdade? Então, se cada partícula tem um vetor posição xi e o sistema tem uma massa total, que é a soma das massas individuais, nós temos um centro de massa. O centro de massa está em algum lugar das partículas, tá certo? E esse centro de massa tem uma peculiaridade interessante, porque ele não muda sua posição a menos que forças externas ajam sobre ele. Muito bem, então aqui está o centro de massa. E o que nós queremos ver hoje é como é a energia quando é vista do centro de massa, como que é a energia do sistema, o que a gente pode fazer sobre olhar o centro de massa, que é o todo, e o movimento relativo entre as partes, né, que é o movimento individual de cada partícula com relação ao centro de massa. É isso que nós vamos fazer. Bom, recordando, esse é o centro de massa. A energia cinética do sistema, ela é a energia cinética do centro de massa. Obviamente, esse centro de massa deve estar se deslocando, né, quando as partículas têm seus movimentos relativo ao centro de massa, mais a energia cinética das partículas relativas ao centro de massa. Então, se eu pegar e considerar a energia do centro de massa e a energia relativa das partículas com relação ao centro de massa, eu posso dizer que a energia total do sistema, que nós sabemos que é a soma de todas as velocidades e as massas e somado sobre todo o sistema, não é isso? Eu vejo que essa energia total pode ser separada. Separar a energia de um sistema como sendo do centro de massa e como sendo do movimento relativo é algo extremamente importante. Porque nós vamos ver que em física, engenharia, de um modo geral, isso facilita muito as coisas, né? Muitas vezes nós estamos interessados em querer saber como que algo se desloca como um todo e como que suas partes se movimentam entre si. Então, ser capaz de separar o movimento do centro de massa do movimento relativo das partículas, do ponto de vista de energia, é algo fundamental e que é muito feito na solução de problemas, principalmente os problemas de mecânica, que envolvem forças e assim por diante. Muito bem, então nós vamos agora procurar demonstrar essa relação aqui para vocês, tá certo? Vamos então considerar um sistema de partícula que tenha um certo número de partícula n, o centro de massa é dado por isso, portanto, nós podemos definir que a velocidade do centro de massa vetorial é a variação da posição centro de massa vetorial com o tempo, que nada mais é do que a soma, né, 1 sobre a massa total do sistema, vezes a soma, quando eu tomar a derivada, né, a massa não varia, mas eu tenho aqui dxi dt. Tá certo? Só tomar a derivada dessa expressão. Portanto, a velocidade do centro de massa de um sistema é também, né, a soma com o peso das massas individuais de todas as velocidades do sistema. Essas somas podem ser zero, né? Eu posso ter um sistema que o centro de massa fica parado, ou pode não estar, pode estar se deslocando com velocidade uniforme, ou mesmo, se sujeito a uma força externa, ele vai estar modificando a velocidade do centro de massa, como nós vamos ver. Muito bem, então esse é um conceito que nós já temos, né? Da posição do centro de massa e da velocidade do centro de massa. E agora o que eu quero fazer é realmente calcular para vocês como que é essa energia aqui, para a gente poder verificar essa expressão, que é uma expressão que permite separar a energia do centro de massa da energia relativa entre as partículas. Claro que a energia total tem que ser a soma das duas, mas o fato delas poderem ser separados ajuda muito em muitas coisas. Muito bem, então vamos imaginar que nós temos um sistema de partículas, elas têm movimento,
não é? Entre si, aí o centro de massa pode também estar se deslocando. A energia total do sistema, ela é, se ninguém falar nada de centro de massa, ela é igual à soma de todas as partes do sistema da energia cinética de cada partícula individual. Tá certo? Isso aqui é ao quadrado, né? Estou mantendo aqui a parte vetorial, que é para a gente poder... Isso aqui, na verdade, a melhor maneira de escrever isso, escrever o quadrado de um vetor, a melhor maneira é escrever o produto escalar, né, dele por ele mesmo. Então essa é a energia cinética do meu sistema. Ela soma tudo. Muito bem. Mas a velocidade que nós temos aqui, né, a velocidade de cada partícula, se eu transferir o movimento, se eu estiver observando do centro de massa, a velocidade de cada partícula nada mais é do que a velocidade do centro de massa mais, tá certo? A velocidade relativa ao centro de massa, que eu vou chamar de UI. Então, UI é a velocidade relativa de cada partícula com relação ao centro de massa e VCM é a velocidade do centro de massa. Eu posso ter sistemas onde isso é zero ou não é zero. Então, se o todo se desloca, cada partícula tem a sua velocidade com relação ao centro de massa, não é? Somada à velocidade do centro de massa. Esse é o princípio da independência dos movimentos de Galileu, né? Que as velocidades se somam, tudo isso. A gente fez isso lá no começo, quando aprendemos a cinemática dos corpos e olhar um hominho andando dentro do barco, quando o rio se desloca e assim por diante. Muito bem, então, essa energia aqui, ela nada mais é do que a soma de todas as massas individuais vezes a velocidade do centro de massa mais a velocidade relativa ao centro de massa, escalar com ela mesma. Só substituir VI por isso, tá certo? Então aqui é a velocidade do centro de massa mais a velocidade relativa com relação ao centro de massa. Tá certo? Isso aqui é um conceito importante porque é quanto que a velocidade é em relação ao centro de massa. Se fosse um barco se deslocando e alguém andando sobre ele, você tem a velocidade do barco e a velocidade da pessoa em relação ao barco. Tá certo? Então tá aqui, a relativa com relação ao centro de massa. Muito bem, aí eu tenho que desenvolver esse produto escalar. O produto escalar da soma é você fazer a distributiva aqui. Então isso aqui é igual exatamente a soma, né? Em todas as partículas, meio de MI. Então isso é igual a soma de todos os elementos da velocidade do centro de massa ao quadrado, que é o produto escalar disso por isso, mais, aí eu vou ter um produto escalar disso por isso e depois disso por isso. Então é duas vezes o produto escalar do CM pela velocidade relativa mais a velocidade relativa ao quadrado, né? Que é ela por ela mesma. Então aqui eu tenho todos os elementos e o que acontece? Isso aqui é igual a somatória de I meio de MI vezes VCM ao quadrado, mas VCM é um valor, portanto isso aqui é a massa total, né? Mais a somatória de MI vezes VCM escalar MI, porque o 2 cancela, mais a somatória em I, sempre em I, de meio de MI vezes o I ao quadrado. Muito bem. Esse termo aqui, ele pode ser escrito como VCM escalar a somatória em I de quem? De MI vezes 1000I vetor. Tá certo? E acontece que, com relação ao centro de massa, é como se o centro de massa estivesse parado, a soma de todas as partículas com as suas velocidades relativas tem que dar zero, porque é como eu pegar aquela expressão geral do centro de massa e subtrair o centro de massa de todo mundo. Se você subtrai o centro de massa de todo mundo, a soma do MI, UI, porque essas são como se fossem velocidades internas do sistema, dá zero. Portanto, eu termino dizendo que a energia cinética, ela é
o centro de massa passa para fora, portanto, ela é meio da soma de todas as massas do sistema, que é a massa total, vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, mais meio da somatória de MI, UI ao quadrado, que é a energia cinética relativa ao centro de massa. Então, com isso, a gente prova, né, a nossa assertiva no início de que a energia do sistema é, de fato, a energia do centro de massa, mais a energia das partículas relativas ao centro de massa. Muito bem. Então, com isso, isso fica provado e nós podemos usar isso sempre de forma conveniente para as coisas que a gente vai fazer. Certo? Então, isso é assim que o centro de massa, a energia do centro de massa, ela é vista. E agora, então, como eu tenho a energia do centro de massa, eu tenho aqui a expressão, eu sei que separar ela, lembre-se, então a energia total do sistema é a energia do centro de massa mais a energia relativa, eu posso saber o quanto é a energia total do sistema se transladando como um todo, com o centro de massa, e quanto que é relativo das partes dentro do sistema. Basta eu saber a energia total e poder substituir. Muito bem, então isso é um conceito de energia do centro de massa, tá certo? E na verdade é uma forma da gente enxergar as coisas com relação ao centro de massa. Mas eu disse para vocês que nós vamos ver agora um conceito de colisão vista do ponto de vista do centro de massa, né? Que é um conceito que vai, inclusive, além da expressão da energia com relação ao centro de massa. Então nós vamos pegar isso agora e vamos fazer alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu vou fazer, então eu vou fazer um exemplo, vou fazer alguns exemplos, né? O primeiro que eu queria fazer aqui para vocês é um exemplo simples. Eu tenho dois corpos, um com massa M1 e um com massa M2, e eles andam com velocidade V1 e com velocidade V2. Então a primeira coisa que eu quero fazer é, onde está o centro de massa, né? Onde está o centro de massa dele aqui? Tá certo? Obviamente que se V1 é diferente de V2, o centro de massa está mudando também, né? Porque eles vão se aproximar. Então vamos resolver esse problema e vamos ver como que eles vão colidir. Eu vou imaginar que V1 é maior do que V2 nessa configuração para garantir que eles estão se aproximando até o centro de massa coincidir com os dois corpos. Quando o centro de massa coincide com os dois corpos, é onde acontece a colisão. E a partir daí, o centro de massa, obviamente, ele permanece em movimento. Tá certo? Porque nós vimos que as forças externas modificam a velocidade do centro de massa. As forças internas podem modificar a velocidade relativa entre as partículas. Muito bem, então vamos resolver esse problema aqui. Aonde está o centro de massa? Com que velocidade ele se desloca? Muito bem, então a massa total, que é M1 mais M2, vezes a velocidade do centro de massa, ela é igual a quem? Bom, é a soma de MI e VI. Portanto, aqui no caso, né, imaginando que para cá tudo é positivo, o que vai contrário é negativo, só para ter um referencial, né, de sinal. Então isso tem que ser igual a M1V1 mais M2V2, tá certo? Portanto, a velocidade do centro de massa, ela é determinada como M1V1 mais M2V2 V dividido por M1 mais M2. Caso V1 seja igual a V2, então se V1 for igual a V2, o centro de massa também se desloca com a mesma velocidade. Aí vai ficar igual aqui, põe em evidência, cancela as massas e a velocidade do centro de massa é igual à velocidade individual de cada partícula. Então, quando as partículas não têm movimento relativo entre elas, o centro de massa desloca-se com a mesma velocidade das partículas. Não tem como não ser assim. Tá certo? Então é que nem que tem um carro, tem gente dentro, as pessoas estão se movimentando ali dentro, mas se todo mundo estiver parado, todo mundo tem a velocidade do carro e o centro de massa também se desloca com a mesma velocidade. Muito bem, então isso que é a velocidade do centro de massa aqui no caso. Agora, esses corpos vão colidir, né? Não há forças externas aqui, eles estão andando.
Então, se houver uma colisão, então, após a colisão, tá bom? Após a colisão, nós temos que M1 V'1 mais M2 V'2, que são as velocidades pós-colisão, tem que ser igual a M1 mais M2 vezes a velocidade do centro de massa. Por quê? Porque não há troca, não há como o sistema mudar a velocidade do centro de massa, porque não tem forças externas. Não havendo forças externas, a velocidade do centro de massa permanece constante. Portanto, é a mesma velocidade que permanece. Após a colisão, né, tudo permanece igual. E você note que como M1 mais M2 era igual a isso, aqui a conservação do movimento do centro de massa é consequência imediata da conservação de momento. O fato do sistema conservar momento faz com que também ele conserve o centro de massa, tá certo? Não havendo forças externas. Se haver força externa, obviamente o momento total do sistema não se conserva. Ele vai variar, tá certo? Muito bem. Vamos então continuar com esse exemplo e vamos fazer algo agora que é calcular com relação ao centro de massa o que vai acontecer, tá certo? Então vamos ver, com relação ao centro de massa, eu tenho o centro de massa que tem uma velocidade que nós determinamos, né, a velocidade do centro de massa vezes o centro de massa, nós determinamos que é M1V1 mais M2V2 dividido por M1 mais M2. Nós já determinamos, essa é a velocidade do centro de massa. Agora eu quero saber o que acontece com relação ao centro de massa. Com relação ao centro de massa, o corpo 1 tem uma velocidade relativa que nada mais é do que V1 menos V centro de massa. E o corpo 2? O corpo 2 tem uma velocidade relativa com relação ao centro de massa que nada mais é do que eu remover o centro de massa dessas velocidades. Isso é o que nós aprendemos quando aprendemos movimento relativo. Quando você quer verificar o movimento relativo, você tem que substituir ou subtrair a velocidade do referencial. Muito bem. Portanto, como eu sei a velocidade do centro de massa, basta, isso aqui então vai ser V1 menos M1V1 mais M2V2 dividido por M1 mais M2. E esse aqui vai ser V2 menos M1V1 mais M2V2 dividido por M1 mais M2. Então agora eu calculei a velocidade relativa ao centro de massa. Tá certo? Muito bem. E agora, o que eu faço? Bom, aqui eu faço essa conta e faço essa conta. Essas contas são fáceis de serem feitas para você verificar o que está acontecendo com relação à velocidade do centro de massa. O que nós podemos fazer é calcular a energia total do sistema, né? Então, a energia do sistema, que é igual a meio de M1 mais M2 vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, mais meio de M1 vezes U1 ao quadrado, mais meio de M2 vezes U2 ao quadrado, essa é a expressão da energia já separando o centro de massa do movimento relativo. E agora eu vou colocar aqui dentro cada um desses, e se eu fizer isso, surpreendentemente, com esses valores, você vai obter que essa energia total, tá certo? Que nós calculamos substituindo aqui os movimentos relativos, nada mais é do que meio de M1 V1 quadrado mais meio de M2 V2 quadrado. Ou seja, preserva-se a energia total do centro de massa. Você pode verificar aqui com a álgebra, não vou fazer porque vai estender um pouco, as expressões são um pouco grandes, mas você pode verificar que a energia total cinética continua sendo a energia inicial, né, nessa colisão que nós chamamos de colisão totalmente elástica. E aí você pode calcular as velocidades relativas, e a visão que nós temos é interessante. Quando você calcula
a velocidade relativa, o U1 e o 2, fácil de calcular, já tinha dado a expressão. Você vai ver que aqui tem o centro de massa. Agora ele deve ser considerado parado, porque eu estou vendo em relação a ele. Eu vou ver a partícula 1 aqui se aproximando com a velocidade U1 e vou ver a partícula 2 também se aproximando com o 2. Você vai ver que o 2 é negativo e o 1 é positivo. E eles se aproximam do centro de massa, como nós estamos vendo a velocidade relativa ao centro de massa. Eles vão colidir, eles vão chegar aqui, ao mesmo tempo. Eles vão chegar ao mesmo tempo no centro de massa, que é onde a colisão vai acontecer. E depois disso, dependendo das razões de massa, o sistema vai se desenvolver, levando partículas para lados diferentes. Muito bem, esse foi um exemplo que nós demos sobre visão da colisão com relação ao centro de massa. Na próxima aula faremos um outro exemplo. Até lá!